Bom, Alisson, você falou que você se enrolou para achar o vetor normal, foi isso? Isso, mestre. Bom, para achar o vetor normal, tem que fazer a derivada do vetor tangente. Então, tem que fazer a derivada do vetor tangente. Beleza, como é que eu faço essa derivada do vetor tangente? Eu tenho que pegar o quê? Deixa eu ver aqui notas de... Mas isso é uma propriedade de vetores, mestre? A derivada? Isso, para achar um vetor normal a outro, você deriva? Sim, quando você deriva um vetor, você acha um vetor perpendicular àquele vetor original. Entendeu? Ah, Isso, sim, entendi. isso é padrão. Eu não sei se vocês em cálculo. Provavelmente vocês não lembram, né? Mas em cálculo um vocês viram isso. Quando vocês achavam para achar a reta tangente e a reta normal. Que vocês achavam a reta tangente direto pela derivada. E aí, depois, se você fizesse a segunda derivada, com a segunda derivada, você jogava na equação e você achava a reta normal. Provavelmente vocês não lembram disso, mas em cálculo 1 normalmente se vê isso. Então, a derivada normalmente é isso. Então, para eu achar o vetor normal, então a tua dúvida era isso? Sim, era mais isso mesmo. Não, a Porque, derivada foi tranquila. derivou o vetor tangente dividido pela norma, a derivada da norma do vetor tangente. É a norma da derivada do vetor tangente, é isso. Isso. Normalmente quando você faz a derivada, você acha quando você faz a derivada no vetor, normalmente você acha um vetor perpendicular àquele original que você tinha. Se você ficar com mais dúvida nisso, eu aconselho a você olhar algum livro de cálculo 1 que vai estar lá, a equação da reta tangente e a equação da reta normal. A equação da reta tangente é com a primeira derivada. A equação da reta normal é com a segunda derivada. Porque ao você derivar duas vezes, você acha o coeficiente da reta normal. Quando você deriva uma vez, você acha o coeficiente da reta tangente. Se você derivar duas vezes, você acha o coeficiente da reta normal. A gente não pode usar essa derivada de novo. Por que a gente não pode usar essa derivada de novo? Porque o vetor binário ele tem que ser perpendicular tanto ao vetor tangente quanto ao vetor normal. Entendeu? Tanto é que quando você deriva, se você olhar a equação 70 das notas de aula, a derivada do vetor binário dá justamente o vetor normal, que é um vetor perpendicular a ele. Entendeu? Então, Essa parte eu lembro de geometria analítica. Aí eu sim. estava pensando, pô, o vetor normal, o que eu estava lembrando era que o produto escalar de um vetor normal a outro é zero. Só que eu não tinha pegado isso, entendeu? Da derivada. Porque isso normalmente não é tão usado em geometria analítica, né? Essa questão de derivar e você achar vetores perpendiculares entre si e tal, é mais uma definição que a gente vê em cálculo 1 do que em geometria analítica. Mas eu também não sei qual é a ementa do cálculo 1 de vocês, né? Eu estou falando pelo que eu já falei de cálculo 1, que eu já dei aula de cálculo 1, então não sei como é que é a ementa de vocês. Mas se você tiver dúvida nisso, dá uma olhada no livro de cálculo 1, na parte de reta tangente, vai ter esse negócio da reta normal também. Alguns livros tem, eu acho que o James Stewart tem, dá uma olhada, tá? Show. Muito E obrigado, se mestre. você ficar na dúvida, cara, dessa perpendicularidade, se você não se convencer dessa perpendicularidade, é só você pega a derivada do vetor tangente, pega a derivada do vetor tangente, né, que é o vetor perpendicular, e faz o produto escalar dele, por exemplo. Faz o produto da derivada do vetor tangente com ele próprio. Você vai ver que vai dar zero, porque eles são perpendiculares. Que aí prova que eles são perpendiculares. Tá bom? Show. Valeu, mestre.
Então vamos partir para o movimento de corpo rígido. Pessoal, Mas, professor, eu ainda tenho uma dúvida de como você fez essas equações. Na 70, de onde que sai esse psi ponto? esse psi é um parâmetro, cara. Esse psi é um parâmetro que foi definido para ser uma velocidade angular. Entendeu? Porque, tipo assim, eu defino que o vetor binário ele é proporcional, a derivada do vetor binário ele é proporcional ao vetor normal. E qual é essa constante de proporcionalidade? Eu defino que essa constante perpendicularidade é justamente menos psi ponto. Tá? Então, isso foi a definição. Eu defini que tem uma velocidade angular ali. Entendeu? Não é algo que é encontrado. É um parâmetro que eu defini. Tanto é que eu falo logo embaixo na nota de aula, embaixo da, nota, da equação 70, aqui, um ângulo entre dois planos consecutivos que giram em torno de nt, de modo que psi ponto define a velocidade que os planos giram. Ou seja, psi ponto é uma velocidade angular que os planos estão girando que eu defini. Tá bom? Eu não encontro ela, é uma definição. Entendeu ou não? Não, mas o que eu me embolei foi esse menos, porque se você vê o vetor tangente, os planos estão girando ao redor do vetor tangente. Esse psi ponto, ele tá, ó, psi ponto, se você vê, ele é proporcional, não, ele está na direção, ele tá, o normal é perpendicular a ele. Então, ele está girando, o vetor tangente está aqui, ó. É só você olha o desenho. Você tem, na verdade, o psi aqui, né? E ele está girando. Ou seja, lembra que o vetor binário ele é perpendicular tanto ao normal quanto ao tangente. Então você tem que olhar, esse desenho aqui é tridimensional. Você tem um negócio assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Aqui você tem o NB. Aí aqui no NB você tem aqui o NT. E aqui você tem o NN. NN. E aí ele fala que esse psi ponto, esse psi, na verdade, o psi ponto, ele está acompanhando o NN. Então o psi tem que ser o ângulo entre NB e NT. O psi é esse ângulo aqui, ó. Esse é o psi. O psi ponto é justamente como esse ângulo aqui, esses planos, esse plano aqui, compreendido por NB e NT, está girando em torno do NN, por exemplo, entendeu? É como isso aqui está girando em torno do NN. Aqui eu botei em torno de NT, o ângulo que é entre dois planos consecutivos que giram em torno de NT, de modo que psi ponto define a velocidade que os planos giram. Eu acho que tem alguma coisa errada no meu desenho, cara. Porque se o dpsi é aqui, se o dpsi é aqui, esse ponto está aqui. Não, acho que a minha escrita está errada. Ele gira em torno do NN. Ele não gira em torno do NT. Porque se eu tenho psi ponto NN, ele está girando em torno do NN, não do NT. Depois eu vou checar isso aqui. Mas eu acho que isso aqui está errado, está escrito errado. Porque se você parar para pensar, se o psi fica aqui, deixa eu apagar esse desenho aqui.
eu fazer maior isso. NB. Eu acho que eu fiz isso aqui errado. Porque assim, se o psi, como psi ponto, ele é proporcional ao NN, é sinal que o NN está perpendicular a ele. Então, o ângulo psi, ele tem que ser um ângulo aqui assim. O psi tem que ser algum ângulo aqui assim, ó. O psi ele tem que estar aqui. Para você ter justamente um psi ponto NN. Tá? E o menos vem justamente desse NN, está no sentido aqui, ó. Está no sentido negativo. Tá? Então esse menos vem daqui. Agora, tem algo errado nesse meu. Talvez tenha algo errado nesse meu parágrafo aí. Eu vou dar uma olhada nisso. Que eu acho que isso aqui define esse psi-ponto é a velocidade angular que os planos estão girando em torno de NN. E não que o plano está girando em torno de NT. Tá? Então tem alguma coisa errada nesse parágrafo. Agora, esse psi-ponto aqui é uma definição. É simplesmente uma definição. Uma definição de velocidade angular. E essa razão desse menos aqui é justamente pela minha definição do NN estar aqui no sentido negativo. Que se esse NN tivesse para cá no sentido positivo, por exemplo, eu não teria esse menos. Tá? Então, isso aqui tudo é uma definição. O menos psi-ponto é uma definição. Serve só para você poder definir um parâmetro a mais e você brincar com essas velocidades angulares aí, poder te ajudar a encontrar uma velocidade angular genérica. Mas isso é uma definição. Não tem como eu cheguei a isso aqui. Isso aqui simplesmente foi um parâmetro colocado para ser usado depois. Porque como eu sei que NB, a derivada de NB é proporcional a NN, eu tenho que ter alguma coisa aqui para ele ser igual. Então, essa constante de proporcionalidade, eu defini essa constante de proporcionalidade como sendo menos psi-ponto NN. Então, isso aqui é uma constante de proporcionalidade. Por que eu defini ela assim? Eu defini ela assim para essa constante de proporcionalidade ser justamente uma velocidade angular. É isso. Entendeu? E aí ela pode ser interpretada como planos de NB e NT girando em torno de NN. Entendeu? Isso é uma definição. Entendeu, Vinícius? Então, nesse caso, você também poderia fazer essa mesma relação com o vetor normal tangente, não, com o vetor tangente, porque ele também vai ser perpendicular ao NB. Então, ele é perpendicular ao NB, não a derivada do NB. Entendeu? Aqui eu tenho a proporcionalidade da derivada do NB proporcional ao NN. É bem possível que você consiga fazer uma relação com o NT também. Só que, por exemplo, olha para a equação. Não tem equação. Antes da 70. Olha para a equação antes da 70. Eu tenho que NB ponto escalar NT é igual a zero também. Então, você está certo. Então, a derivada de NB, ela pode ser, ela é paralela simultaneamente a NT e NB.
Ou seja, essa relação que eu defini, eu poderia definir ela com NT também. Tá? Você está certo nisso. A razão de eu definir para o NN foi justamente convenção. Tá? Foi justamente uma convenção. Então, poderia ser definido para o NT também. Beleza? Show. Show. Vamos pro corpo rígido. Então, no corpo rígido, eu tenho 2 exemplos que eu fiz aqui para exemplificar o uso das coisas. Não é muito difícil você entender o movimento do corpo rígido. A única coisa que vocês têm que entender do movimento do corpo rígido, que vocês têm que fixar na cabeça de vocês, é que o corpo rígido tem uma coisa chamada o corpo rígido tem uma coisa chamada coeficiente de rigidez. O que é coeficiente de rigidez? O coeficiente de rigidez ele define que todos os pontos do corpo rígido eles não estão se movendo entre eles. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um cilindro, tá? Eu tenho um cilindro. Se esse cilindro está cheio d'água, por exemplo, e eu balanço esse cilindro, tá? Eu estou com esse cilindro cheio d'água. E eu balanço esse cilindro aqui, o que acontece com essa água dentro desse cilindro? Ela vai se mexer. Então, se eu tenho um líquido, os pontos desse líquido, as moléculas desse líquido, né, eles estão se movendo uns em relação ao outro. Então, se eu pego, por exemplo, um ponto na superfície e um ponto aqui no interior, se eu mexo esse copo para lá e para cá, por exemplo, esse ponto da superfície vai se mover em relação a esse ponto aqui. Agora, se eu tenho um corpo rígido, se eu tenho um cilindro rígido, por exemplo, se eu tenho aqui um cilindro rígido e eu pego um ponto aqui na superfície e um ponto no interior, se eu mover esse cilindro para lá e para cá, esses pontos vão continuar fixos. Se aqui eu tinha uma distância R, eu vou continuar tendo uma distância R independente da posição que esse meu cilindro está. Se esse meu cilindro estiver aqui, essa minha distância entre esses pontos vai continuar sendo R. Isso aqui é chamado de coeficiente de rigidez. Então, esse coeficiente de rigidez ele é muito importante quando você está trabalhando com corpos rígidos. Por que ele é muito importante quando você está trabalhando com corpos rígidos? Lembra dos teoremas que a gente viu de achar a velocidade em diferentes referenciais e de achar a aceleração em diferentes referenciais? Por exemplo, o teorema da velocidade dizia que a velocidade por exemplo, um referencial R, a velocidade do ponto P era igual à velocidade no ponto Q mais a velocidade de 2 referenciais essa velocidade de um ponto em relação ao outro, mais a velocidade angular desse referencial R qualquer vezes o vetor posição. Lembra desse teorema? Com o coeficiente de rigidez, isso aqui vai ser sempre zero. Porque se eu defino um referencial no corpo rígido, nenhum ponto do corpo rígido vai estar se movendo em relação a esse referencial que eu defini. Entendeu? Se eu pego um corpo rígido, por exemplo, se eu pego esse cilindro, se eu pego um cilindro aqui e defino um referencial aqui nesse cilindro, se eu pego esse ponto nesse cilindro, esse ponto não vai estar se movendo em relação ao referencial, ele vai estar sempre fixo em relação a esse referencial. Se eu pego outro ponto, ele também vai estar fixo em relação a esse referencial. Se eu pego, e assim por diante. Ou seja, para determinar a velocidade do corpo rígido, por exemplo, é mais fácil se eu tenho um ponto fixo. Tá? Se eu tenho um ponto qualquer que é fixo. Isso a gente vai ver nos exemplos, que, por exemplo, esse exemplo logo 2.8. Tanto 2.8 quanto o exemplo que eu dou, que era para ser o 2.9, mas está na nota de aula 2.8 de novo, tanto no exemplo 2.8 quanto no exemplo 2.9,
o que eu tenho? Eu tenho justamente o fato do corpo rígido. Então, quando eu vou achar a velocidade de pontos, por exemplo, eu vou usar o exemplo 2.8. Eu quero achar, por exemplo, a velocidade do ponto P, que fica numa ponta. Eu tenho um disco, esse disco está girando, certo? Esse disco está girando aqui em torno de uma outra haste. Então, esse disco está girando aqui e esse corpo está girando aqui, certo? Eu tenho o disco girando e eu tenho o corpo girando também. Então, eu quero saber, por exemplo, a velocidade de um ponto P, a velocidade desse ponto P aqui. Eu posso, por exemplo, achar a velocidade do ponto P em relação ao ponto Q, que fica aqui no centro. Ou em relação ao ponto O, que fica aqui. Quando eu fizer esse aqui, por exemplo, a velocidade do ponto P em relação ao ponto Q, eu vou usar o teorema. Quando eu usar o teorema, eu consigo, como esse ponto Q está fixo, eu consigo achar essa velocidade mais fácil, porque eu não vou ter esse termo. Então, quando você está fazendo o uso dos teoremas, tanto da velocidade quanto da aceleração, eles vão ser bem mais úteis para você achar velocidade e aceleração do que você fazendo a derivada propriamente dita. Porque uma forma de você fazer essa velocidade seria derivando, ou usando o teorema. Só que como eu tenho esse coeficiente de rigidez, esse coeficiente de rigidez vai me garantir que essa velocidade entre os referenciais, aqui, né, a velocidade entre o ponto e o referencial vai ser sempre zero. Por quê? Porque esse ponto, pelo coeficiente de rigidez, ele não está se movendo em relação ao referencial. Então, o fato de você estar trabalhando com corpo rígido, o uso do teorema se torna mais simples ainda. Então, aqui nesse exemplo 2.8, por exemplo, eu quero calcular a velocidade. A velocidade de Q, que é esse ponto Q aqui, em relação ao ponto O. Isso no referencial M. Qual é o referencial M? O referencial M é esse referencial fixo aqui. Então, eu quero calcular a velocidade no referencial M do ponto Q. Como é que eu calculo a velocidade no referencial M do ponto Q? Eu vou pegar a velocidade, por exemplo, no referencial M do ponto O, que fica aqui embaixo, e eu vou usar o teorema, mais ômega. O ponto Q está onde? O ponto Q está... Aqui eu chamei do referencial E, que é do eixo, e aqui D, que é o disco. O ponto Q ele está fixo aqui no disco, né? Ele não está girando em relação ao disco. Ele tem uma velocidade angular que é justamente esse ômega E, que é a velocidade angular que o eixo está girando. Então aqui eu vou usar o ômega E vetor R QO. QO, por exemplo. Só que o ponto O ele está fixo aqui no referencial M. Tá vendo? O ponto O é justamente o ponto que está fixo no referencial M. Então, qual é a velocidade de O em relação a M? A velocidade de O em relação a M é igual a zero. Ou seja, a velocidade no referencial M de Q vai ser só igual ao ômega E vetor R QO. Então, o uso do teorema facilita muito você calcular as velocidades. É muito mais fácil você usar o teorema do que as derivadas. E a aceleração facilita mais ainda. Então, essa questão do movimento do corpo rígido, vocês só têm que prestar atenção realmente no coeficiente de rigidez. Tá? Porque o coeficiente de rigidez facilita a vida de vocês. Então, de novo, o que eu aconselho para vocês? Refazer o exemplo 2.8 e refazer o outro exemplo 2.8 também, que eu classifiquei os dois como 2.8, porque eu errei, obviamente, né? Era para ser 2.8 e 2.9. Refaçam esses exemplos, tá? Porque com esses exemplos refeitos, vocês vão ter noção das aplicações dos teoremas nesses corpos rígidos, ok? Tá? Movimento de corpo rígido mais a fundo, a gente vai ver lá no final do curso, que aí a gente vai ver
momento de inércia, porque a gente vai entrar na dinâmica do corpo rígido. A cinemática do corpo rígido é bem simples. É só você resolver as coisas usando justamente esses teoremas que vocês já viram, né? Os teoremas cinemáticos que a gente já viu, que são facilitados justamente por eu ter o coeficiente de rigidez, ok? Outra coisa que é importante a gente falar é sobre rolamento. O que é o rolamento? O rolamento nada mais é do que uma definição também. No rolamento, por exemplo, que eu falo do exemplo 2.9, né? O que é o rolamento? Eu tenho 2 discos aqui. Tenho 2 discos aqui, por exemplo. E dentro desse disco, tem um disco aqui, né? E eu tenho outro disco aqui, um cilindro rolando dentro desse disco. Eu tenho um cilindro aqui rolando dentro desse disco. O que o rolamento me diz? Que, na verdade, a definição de rolamento é que esse disco, esse cilindro, por exemplo, ele está andando nesse disco aqui sem deslizar. Então, o rolamento, a condição de rolamento me garante que eu não tenho deslizamento. Por exemplo, se eu tenho um plano inclinado e eu tenho um cilindro rolando nesse plano inclinado, descendo esse plano inclinado. Se eu tenho a condição de rolamento, eu tenho que esse cilindro só está girando. Ele está andando aqui nesse plano, girando, ele não está deslizando. Tá? Então, essa é a condição de rolamento. A condição de rolamento é muito útil em muitos casos, porque ela reduz muitos cálculos também. Então, é interessante também vocês refazerem esse exemplo, tá? Verem se vocês vão entender direitinho essa condição de rolamento, para a gente poder entender bem isso, tá? Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa em rolamento. Por exemplo, o que diz aqui na condição do rolamento? O que eu falei aqui na relação de rolamento? Por exemplo, eu tenho 2 referenciais. Um referencial está no centro do anel. Eu tenho um referencial fixo aqui no centro do anel, que eu chamo de referencial R. E eu tenho um referencial no cilindro, que eu chamo de R'. Então, esse referencial R' ele está se movendo em relação ao referencial R. Só que pela condição, e tem um ponto P aqui. Tem um ponto P aqui, que é o contato do cilindro com o disco. Tá? Então, o que a minha condição de rolamento me diz? A minha condição de rolamento me diz que se eu pego a velocidade de P no referencial R, essa velocidade de P vai ser igual à velocidade de P no referencial R'. Tá? Nas notas de aula eu botei V, P', não é tão simples de entender. Mas o que eu quero dizer com isso da nota de aula é isso. O que acontece? Se eu tenho a velocidade do ponto P no referencial R', ela vai ser igual à velocidade do ponto P no referencial R. A condição de rolamento me diz isso. Por quê? Porque, na verdade, esse ponto aqui, ele sempre vai estar em contato. Ele não vai deslizar. Esse ponto P aqui vai ser o mesmo ponto P do cilindro e do disco. Por exemplo, quando eu estiver numa nova posição aqui,
eu vou ter outro ponto do disco que vai ter andado, esse ponto do disco vai ter girado simultaneamente com eu percorrendo a distância aqui no disco, pela condição de rolamento. Ou seja, isso me garante que o ponto que está em contato do cilindro com o disco, as velocidades lineares desse ponto que está em contato entre eles vai ser sempre igual. Então, isso aqui é o que minha condição de rolamento me afirma. Tá? A condição de rolamento é muito útil. Por que a condição de rolamento é muito útil? Porque a condição de rolamento ela reduz graus de liberdade. Ela reduz graus de liberdade. Então, por exemplo, lembra que eu falei? Você tem tantas funções para descrever seu problema e tantos vínculos. Essa condição de rolamento ela é classificada como um vínculo. Porque ela justamente te dá um vínculo nas velocidades. E isso faz com que você reduza a sua coordenada, tá? Para resolver os problemas. É por isso que a condição de rolamento é muito útil. Aí depois a nota de aula entra em sistemas mecânicos. O que é um sistema mecânico? Um sistema mecânico ele é mais complicado do que um corpo rígido, por exemplo. Por quê? Porque um sistema mecânico ele não tem, por exemplo, coeficiente de rigidez. Se eu tenho um sistema de várias partículas se movendo, fica mais difícil de eu achar vínculos característicos. Que, por exemplo, o corpo rígido, eu tenho um sistema de muitas partículas. Né? Só que o coeficiente de rigidez, ele me garante que essas partículas não estão se movendo entre elas. Ou seja, quando eu tenho o corpo rígido, no corpo rígido, eu tenho um sistema, só que esse sistema ele tem pelo menos um vínculo. Quem é esse vínculo? Justamente o coeficiente de rigidez. Quando eu tenho um sistema de partículas, se eu tenho um sistema de partículas que não é um corpo rígido, eu não tenho como garantir esse coeficiente de rigidez. Se eu não tenho esse coeficiente de rigidez, eu já não tenho um vínculo de cara. Então, o que acontece? Quando eu tenho um sistema, é necessário você olhar quantos graus de liberdade você vai precisar para descrever esse seu sistema. Quantas variáveis você precisa para descrever esse seu sistema. E essas variáveis que você precisa para descrever esse sistema são chamadas de coordenadas generalizadas. Tá? Por que coordenadas generalizadas? Porque as coordenadas generalizadas vão ser quantas coordenadas você necessitar para descrever seu problema. Então, por exemplo, como a gente falou de partícula, a gente tinha uma partícula se movendo. A gente tem uma partícula se movendo. Lembra, segunda-feira a gente falou, beleza, eu tenho um movimento de uma partícula. Quantos graus de liberdade essa partícula tem? Essa partícula tem 3 graus de liberdade. Por ela ter 3 graus de liberdade, eu vou precisar de pelo menos 3 funções para descrever meu problema. Eu preciso de 3 funções para descrever meu problema. Se eu tenho mais de uma partícula, o que eu faço? Como é que eu consigo calcular esses graus de liberdade? Eu tenho que multiplicar pelo número de partículas. Ou seja, se meu sistema não tem mais uma partícula, tem 2 partículas, eu passo a não ter só 3 graus de liberdade. Eu passo a ter 6 graus de liberdade, que é justamente 3 vezes 2, que é 3 vezes o número de partículas. Se eu tenho um sistema com N partículas, eu vou ter, na verdade, 3N graus de liberdade. Ou seja, um sistema ele tem inúmeros graus de liberdade. E aí eu tenho que ver quais são os vínculos.
Só que por que eu defino coordenadas generalizadas? O que eu chamo de coordenadas generalizadas? Beleza, eu tinha uma partícula. Essa partícula tem 3 graus de liberdade. Então beleza, eu tenho x, y, z. Ok, eu tenho as 3 funções para descrever minha partícula. Beleza? Beleza, concordo. E quando eu tenho 2 partículas que eu tenho 6 graus de liberdade? Eu tenho x, y, z, w, k, p. Você começa a ter que definir um monte de letra. Tá? Já não é mais tão simples. E se você tem 3 partículas, que você vai ter 9 graus de liberdade, você vai definir 9 letras diferentes, aí que vem o conceito de coordenadas generalizadas. Que as coordenadas generalizadas, a gente define que são coordenadas chamadas de coordenadas QN. Por que QN? Porque N vai ser justamente a quantidade de graus de liberdade que eu vou ter. Então, se eu tenho uma partícula com 3 graus de liberdade, eu vou ter, ao invés de x, y, z, eu vou chamar essas coordenadas de Q1, Q2 e Q3. Se eu tiver 2 partículas que são 6 graus de liberdade, eu, na verdade, vou ter Q1 até Q9. Q6, né? Q6. Se eu tiver um sistema com 3 partículas, eu vou ter Q1 até Q9, e assim por diante. Ou seja, o fato de você chamar essas coordenadas generalizadas, de você puxar essas coordenadas generalizadas, você justamente consegue facilitar a escrita das suas coordenadas. É claro, se você tem vínculos, esses vínculos reduzem a quantidade de coordenadas generalizadas que você tem. Então, eu dou um exemplo que você tem inúmeras coordenadas generalizadas, mas você tem vínculos. E aí você consegue ir reduzindo esses graus de liberdade e ficar apenas com algumas coordenadas generalizadas. Tá? Então, esse conceito de coordenada generalizada é muito importante. Esse conceito é muito importante, coordenadas generalizadas. Por quê? Por exemplo, se você tem um sistema, se no teu sistema tem N partículas e M corpos rígidos, por exemplo. Eu já passo a ter inúmeros graus de liberdade. Por quê? Porque cada partícula tem associado a ela 3 graus de liberdade. Cada corpo rígido tem associado a ele 6 graus de liberdade. Então, se eu tenho um sistema com N partículas e M corpos rígidos, eu vou ter no total de graus de liberdade. Quantos graus de liberdade eu vou ter? Eu vou ter um total de 3N mais 6M graus de liberdade. Ou seja, se eu tenho um sistema com uma partícula e um corpo rígido, eu já tenho de cara 9 graus de liberdade. Então, eu já vou precisar de 9. Já vou precisar de cara de 9 coordenadas para descrever meu problema. Só que aí você pode ver os vínculos. Essa partícula está presa ao corpo rígido como? Beleza, ela está presa por uma haste ao corpo rígido. Se ela está presa a uma haste ao corpo rígido, eu já reduzo uma coordenada, porque eu já tenho um vínculo. Como é que esse corpo rígido está se movendo? Esse corpo rígido só está girando. Se o corpo rígido só está girando, é outro vínculo. Eu reduzo mais uma coordenada. E assim por diante. Então, isso aqui resume o que isso aqui que eu estou falando, isso aqui tudo, resume justamente o que a gente falou na segunda-feira. Tá? Da quantidade de coordenadas e a quantidade de vínculos que cada problema está. Aqui, a gente dificilmente vai brincar com problemas que têm milhões de coordenadas generalizadas. Normalmente, a gente vai trabalhar com problemas que tem uma partícula, um corpo rígido, 2 partículas em um corpo rígido, justamente para a gente não ter tanto grau de liberdade. Mas lembrem-se que vocês vão ter que calcular quantos graus de liberdade meu problema tem, fazendo justamente esse cálculo aqui do grau de liberdade, esse cálculo aqui dos graus de liberdade, e depois reduzindo os vínculos. Quando você faz esse grau de liberdade e reduz os vínculos, você chega
a quantas coordenadas você vai precisar. Por exemplo, a equação 106, ela fala justamente do sistema que a gente está tentando trabalhar no exemplo 2.10. Então, a equação 103 fala o seguinte, que você tem 6 vínculos do sistema. Como aqui você tem 9 graus de liberdade, porque é um sistema que é uma partícula e um corpo rígido, tá? É um sistema que tem uma partícula e um corpo rígido, eu tenho 9 graus de liberdade. Só que eu tenho uma série de vínculos, certo? Então, por exemplo, aqui eu falo equação 100, aí eu falo, como o vértice do corpo rígido está restrito a se mover sobre uma guia unidimensional, então temos Q5 ponto e Q6 ponto igual a zero. Por quê? Porque eu não tenho variação das coordenadas generalizadas, ou seja, a velocidade dessas coordenadas é zero. Se eu tenho a velocidade das coordenadas zero, quer dizer que essas coordenadas são constantes. Se elas são constantes, elas não são funções, não são variáveis. Então eu já reduzo 2 coordenadas generalizadas. E assim por diante. Ou seja, o problema tem 9 graus de liberdade, mas eu tenho 6 vínculos. Então, no final, eu fico só com 3 coordenadas para trabalhar, que é justamente a equação 103, que é Q1, Q4 e Q7. Tá? Então, essa questão dos graus de liberdade, das coordenadas e dos vínculos é muito importante quando você vai trabalhar com o problema. Sempre que você for fazer um problema, você precisa primeiro pensar quantos graus de liberdade eu tenho nesse problema. Ah, eu tenho uma partícula e um corpo rígido. Beleza, eu vou ter 9 graus de liberdade. Ok. Então, quantas coordenadas eu vou precisar? 9 coordenadas. Aí você escreve lá as coordenadas generalizadas. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9. Beleza. Aí você vai botar o que cada coordenada dessa é. Por exemplo, Q1, Q2 e Q3 é a coordenada da partícula. É como se fosse o x, y, z da partícula. Beleza. Q1, Q2, Q3 da partícula. Os outros 6 graus de liberdade são do corpo rígido. Então você vai botar Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 para o corpo rígido. Esses Qs, eles podem ser x, y, z, ômega, qualquer coordenada, ângulos, né? Pode ser x, ômega não. X, y, z, teta, φ, psi, tá? Porque as coordenadas generalizadas, elas podem ser tanto coordenadas lineares quanto coordenadas angulares. As coordenadas generalizadas, elas podem ser qualquer tipo de coordenada. Então, beleza, no corpo rígido você tem x, y, z, teta, φ, psi. Por exemplo, você tem 3 ângulos e você tem 3 coordenadas lineares. Ao invés de você falar x, y, z, teta, φ, psi, você vai chamar Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9. Só que você sabe que 3 são angulares e 3 são lineares. Aí você vai ver o vínculo. Nesse caso, o problema tem 6 vínculos. Como o problema tem 6 vínculos, eu vou cortar 6 coordenadas generalizadas. Agora, quais são as coordenadas que eu vou cortar? É angular? É linear? Aí você tem que ver por cada vínculo. Esse vínculo aqui limita a partícula presa ao corpo rígido. Se a partícula está presa ao corpo rígido, eu já tenho 2 coordenadas que estão presas, uma com a outra. Beleza, então eu já corto. E assim por diante. Então, o passo a passo para você estudar um problema, para você fazer um problema é esse. Você define quantos graus de liberdade no problema você tem. Depois que você define quantos graus de liberdade você tem, você coloca quantas coordenadas generalizadas você precisa ter, igual aos seus graus de liberdade. Aí depois você vai estudar seus vínculos. Quais são esses vínculos? E aí, com esses vínculos, você vai cortando coordenada generalizada. Por exemplo, se eu tenho um vínculo entre a coordenada Q1 e a coordenada Q2, eu consigo escrever Q1 em função de Q2. Eu já não preciso escrever Q1 e Q2. Eu escrevo Q1 e eu escrevo a função de Q1. Por exemplo, se eu tenho... eu tenho, por exemplo, um vínculo que é Q1 igual a L
mais Q2, por exemplo. L mais Q2. Então, eu tenho um vínculo entre Q1 e Q2. Então, eu posso escrever, ao invés de escrever Q1, Q2, no meu sistema, eu não preciso de duas coordenadas mais. Eu vou precisar de uma só, porque o meu sistema passa a ser escrito como, por exemplo, L mais Q2 e Q2. Então, eu passei de ter duas coordenadas para uma só. Por quê? Porque eu tenho um vínculo entre duas coordenadas. Entendeu? Então, é isso. Define grau de liberdade, define coordenada generalizada, vê quais são os vínculos e reduz essas coordenadas generalizadas. Depois que você fizer isso, você começa a resolver o problema. Porque aí você vai ter exatamente quantas coordenadas você vai precisar trabalhar, quais funções você vai precisar trabalhar, sem gastar, sem um esforço muito maior do que você precisaria fazer. Entenderam? Então, essa definição de coordenada generalizada, ela é um pouco abstrata, mas ela é muito importante quando você está trabalhando com sistemas muito grandes de partículas ou corpos rígidos. Beleza? Então, é esse conceito que eu quero que vocês tenham. Então, qual é o meu conselho para vocês? O meu conselho para vocês é refaçam os exemplos. Segunda-feira que vem já é outra matéria, tá? Mas vocês podem tirar as dúvidas de vocês que ficaram dessa semana, tá bom? Então eu preciso que vocês refaçam os exemplos, tentem entender os exemplos. Se vocês não entenderem, algum ponto vocês não conseguirem entender da onde vem, segunda-feira que vem a gente tenta resolver junto. Eu pego aqui minha nota de aula, vocês perguntam o que é, e eu vou tentando entender junto com vocês. Tá bom? Então, é isso que eu preciso fazer, eu preciso que vocês façam. Outro detalhe importante, outra coisa importante, eu não botei o vídeo da aula de segunda-feira, esqueci mesmo, gente, eu tô muito enrolado, tá? Pode ser que eu me mude semana que vem, então minha casa tá um caos, tá complicado. Mas eu vou botar hoje. Hoje eu vou botar o vídeo de segunda-feira que eu estou devendo e vou botar o vídeo de quarta-feira também. Outra coisa que eu preciso avisar vocês. Provavelmente a lista da semana que vem eu vou disponibilizar para vocês o sábado ou domingo também, tá? Eu vou disponibilizar com os dias anteriores, igual eu fiz essa. Porque não é porque eu estou sendo legal com vocês, não. É porque eu realmente estou muito enrolado. Então, se, por exemplo, segunda-feira eu precisar resolver alguma coisa e eu não tiver tempo de disponibilizar essa lista para vocês, ela já está para vocês disponibilizada. Tá bom? Então, eu devo disponibilizar para vocês a lista ou sábado ou domingo, e eu já devo disponibilizar também as notas de aula. Eu devo disponibilizar para vocês as notas de aula da semana que vem antes também. Eu vou ver se eu faço isso antes do final de semana. Tá? Outro aviso. Correção das listas da semana passada. Eu estou devendo vocês a correção das listas da semana passada também. Vou tentar corrigir isso amanhã. Amanhã à tarde eu devo começar a mandar para vocês as listas corrigidas e os feedbacks. Beleza? Então, vou tentar hoje e amanhã acabar com todas as pendências que eu estou com vocês. Beleza? Então, eu preciso que vocês leiam as notas de aula, eu preciso que vocês entendam esses exemplos. Se não entender bem na nota de aula, se não tiver explicado o suficiente, alguns colegas de vocês já estão com o livro do Tenenbaum em formato digital, peça para eles. Acredito que vocês já tenham pedido, né? Espero que todos vocês já tenham pedido, tá? Certo? A Karine perguntou há muito tempo atrás se eu estou gravando. Estou gravando, Karine. Fica tranquila. Só abri o chat agora. Então, o que acontece? Eu preciso que vocês façam esses exemplos. Não entenderam direito na nota de aula? Vai para o livro Tenenbaum. Vê se com o livro Tenenbaum ajuda vocês. Não entenderam mesmo assim? Manda mensagem no grupo. Porque ou eu ou o Luiz vamos ajudar vocês. Se vocês não entenderem, não quiserem mandar dúvida no grupo, manda para mim no WhatsApp do privado. A hora que vocês quiserem, vocês podem me mandar.
Se eu estiver dormindo, obviamente eu não vou responder. Se eu estiver ocupado com alguma coisa, eu também, obviamente, não vou responder. Mas pode tirar dúvida também a hora que vocês quiserem. Pode me mandar mensagem a hora que vocês quiserem. Se vocês preferirem mandar no grupo para outros alunos, para outros colegas ajudarem vocês, para o Luiz saber a dúvida de vocês também e poder ajudar vocês, pegar exemplo para fazer com vocês na monitoria da semana que vem, manda no grupo. Tá? Eu preciso que vocês, principalmente dessa semana em diante, eu preciso que vocês tentem refazer todos os exemplos, porque vai começar a ficar muito pesado. Toda semana a gente vai ter muita nota de aula para seguir. Tá? Então, eu quis perder mais tempo com os conceitos básicos, porque vocês sabendo os conceitos básicos, vocês conseguem entender melhor o resto. Só que agora vai ser cada vez mais pesado, então eu preciso que vocês façam os exemplos e vocês se dediquem a estudar essas notas de aula. Tá beleza? Então, alguma dúvida em relação ao que eu falei até agora? Não, mestre. Tá show. Beleza. Então é isso, pessoal. Então, até segunda-feira, mas não deixem de tirar as dúvidas de vocês. Não esperem até segunda-feira, entendeu? Se for uma dúvida que eu não consiga tirar com vocês, eu falo, gente, vou falar, cara, deixa para segunda-feira, que na aula vai ser mais fácil. Se não, já vai tirando a dúvida logo, não guarda para segunda-feira, tá? Porque eu preciso que vocês corram atrás para a gente ficar em pé de igualdade, tá bom? Então é isso, pessoal. Estão liberados hoje e até segunda-feira. Valeu, mestre. Obrigadão. Falou, gente. Professor? Oi, fala, Karine. Pode tirar uma dúvida rapidinho da lista dessa semana? Pode. Deixa eu... Da questão 2. Deixa eu abrir a lista aqui. Lista dinâmica, lista 5. Deixa eu apresentar ela para vocês. Beleza, questão 2, fala aí. Eu estou com dúvida na hora de montar a equação da velocidade. Tá, vamos lá. O suporte A gira em relação ao pedestal L com velocidade angular de módulo constante ômega, conforme indicado na figura A. Tá. Então ele gira com velocidade angular ômega. Beleza. O suporte. Conforme indicado na figura, a carcaça do motor B está pivoteada ao suporte A e gira em torno do pino coincidente com o eixo X1. Então ela gira para cima e para baixo. Então eu tenho esse suporte girando no plano com velocidade ômega e eu tenho esse motor girando com um ângulo θ. Então eu vou ter uma velocidade θ ponto. Velocidade angular θ ponto. Ok. Coincidente com o eixo X1. Então ele está coincidente com o eixo X1. Então, na verdade, o ômega do motor B, ômega B vai ser θ ponto X1. Beleza. Então aqui eu vou ter ômega, eu tenho que definir um referencial em L, né? Qualquer, eu posso fazer, sei lá, XYZ. Aí aqui em L eu vou ter ômega Z, a velocidade de A em relação a L. Deixa eu fazer deixa eu acabar de ler, eu vou fazer no sketchbook. Os eixos X1 e X2 estão fixos em B e o disco D gira em relação à carcaça do motor com velocidade angular ômega constante. Então, esse ômega aí, eu mudei no texto, mas eu não mudei no desenho. Esse ômega é justamente o P. Tá? Ah, tá. Entendeu? Esse P que está no desenho é o ômega. Porque ele fala assim, com velocidade angular ômega constante. Por quê? De novo, é o meu problema com a nomenclatura. Tá? Tipo assim, se velocidade é P,
fica difícil eu usar P como ponto, fica difícil eu usar P como posição, sabe? Então, tipo, essa questão das letras, a convenção das letras é importante para entender os problemas. Mas eu esqueci de mudar no desenho. Eu ia mudar no desenho, acabou que eu esqueci, tá bom? Então, entenda ômega igual a P. Mestre, Oi? mas, tipo, ele quer a velocidade de aceleração de D em relação a L, correto? Calma aí. Constante de direção a x2. Beleza, é o P. Determine a velocidade e aceleração em relação ao pedestal do centro do disco. Eu quero a velocidade e aceleração desse ponto que está no centro do disco, que é um ponto qualquer, sei lá, ponto S, ponto Q, entendeu? Em relação a L, correto? Em relação a L. Isso. Show, show. Então eu vou precisar das velocidades angulares. A velocidade angular do disco eu nem vou usar para nada, se você parar para pensar. Porque como esse ponto está no centro do disco, ele não é afetado pela velocidade angular do disco. Concordo? Então, essa velocidade angular do disco é besteira. Então, eu vou precisar da velocidade angular de B em relação a A e da velocidade angular de A em relação a L. Então, por exemplo, deixa eu compartilhar o sketchbook de novo com vocês. Vai ser teta ponto e ômega ponto, né? Ômega ponto não, porque ômega é constante. Então vai zerar, né? Aí nem vai usar. Não vai zerar. Ômega já é a velocidade, cara. Mas na aceleração não vai ter, correto? Vai Na zerar. aceleração não vai ter. Na aceleração não vai ter. Então, o que acontece? Eu vou precisar... Quem vai ser o ômega de B em relação a L? O ômega de B em relação a L vai ser o ômega de B em relação a A mais o ômega de A em relação a L. Tá? Quem é o ômega? Se eu quisesse alguma coisa no disco, vocês ainda precisariam do ômega do disco em relação a B, tá? Mas beleza, quem é o ômega de B em relação a L? Então isso aqui, quem é o ômega de B em relação a A? O ômega de B em relação a A, B está girando em relação a A com θ ponto. Então aqui eu vou ter ômega de B em relação a A, vai ser θ ponto. X1, né? Θ ponto x1, isso. Mas quem é o ômega de A em relação a L? O ômega de A em relação a L é, por exemplo, ômega grande, né? Ômegazão, que é a velocidade angular, Z. Esse Z é o referencial que eu botei ali, no L, tá? Eu tenho L aqui, eu botei o referencial no L, por exemplo, Z, X, Y, tá? Então eu vou ter o ômega de B em relação a L vai ser isso. Então eu quero que vocês achem as velocidades. Como é que você vai achar as velocidades? Eu quero a velocidade desse ponto. Eu quero a velocidade desse ponto que fica no centro de D. O que você pode fazer? Você pode usar os teoremas. Entendeu? Eu sei qual é a velocidade em relação... Eu quero a velocidade em relação a esse ponto. Qual é a velocidade em relação ao outro ponto? Aí você usa o teorema. Qual é a velocidade em relação ao outro ponto? Você usa o teorema e assim por diante. Entenderam? Show, mestre. Sim, obrigada. Entendeu, Karine? Beleza. Então, mais alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Na primeira questão, você dá que x de t é igual a L seno de ômega 0 t. Precisa Isso. substituir mesmo? Precisa. Porque ele fala, no exemplo 2.6, né? Exemplo 2.6. Exemplo 2.6.
Aqui é 2,8, 2,7. Ah, 2,6. Considere que no exemplo 2,6 o cursor se move harmonicamente na guia segundo XT e tal, e o disco D gira em relação ao garfo A. A taxa constante φ ponto igual a 2 ômega zero. Determine a aceleração do cursor em relação ao laboratório. Esse é molezinha, né? Só substituir, só derivar e substituir. Tem mistério nenhum. A aceleração, inclusive, eu já achei. Tá aqui prontinha. Tá bom? Mas, de novo, eu aconselho que vocês achem a aceleração novamente, para vocês treinarem. Mas, se o tempo estiver curto, você pode simplesmente pegar as funções que eu te dei aqui e jogar na equação. Que aí você vai ter a aceleração direta. Porque a equação 53, na equação 53 eu já te dou a aceleração do cursor. Então é só você pegar essa função e jogar lá. Deriva uma vez, deriva duas vezes e joga lá dentro o que você acha. Tá bom? Isso aí não tem mistério nenhum. É só para ver se vocês sabem derivar. Acredito que vocês sabem. Bom, pessoal, então é isso. Segunda-feira a gente se vê de novo e hoje eu vou botar as duas aulas, tá? Se eu não botar até de noite, o cara aí que alguém me lembra no grupo, professor, faltam os vídeos, aí eu vou botar lá. Beleza, gente? Então até segunda-feira. Pessoal, um abraço. Valeu, mestre. Grande abraço. Falou. Boa tarde.